Diz assim a palavra de Deus. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Uau! E tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Nota aqui, queridos, que a Bíblia fala 2 vezes que as mulheres perverteram o coração de Salomão, né? Guarda isso aí no teu coração. Para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor. E não perseverou em seguir ao Senhor seu Deus como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam os seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão, porque houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti esse reino e darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não farei por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho rasgarei, porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor do meu servo Davi e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Uau! Deus apareceu a Salomão, né? Só recapitulando aqui o que a gente já está estudando já faz tempo. Você pode ver lá na minha página, quem está entrando aí, tem uma página no YouTube, simples, singela, mas tem todos os estudos ali. Você que gosta de aprender, né? Busca lá que tem desde Eva, né? E, amadas, o Senhor já tinha aparecido com Salomão 2 vezes. Sim. Escolhido Salomão para ser o rei de Israel, para suceder Davi, o trono de Davi. E Salomão, Deus alertou Salomão. Deus, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, o Senhor aparece num sonho para Salomão e falando, olha, esse lugar que você construiu, né, o templo, os meus olhos estarão abertos, meus ouvidos atentos, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, vocês conhecem esse texto, né? E aí ele fala para Salomão que Deus estava ali, que Deus estava com ele, mas que era para Salomão se posicionar. Porque Salomão tinha pedido para ele sabedoria, Deus ia dar muito mais riquezas e prosperidade, mas que era para Salomão ficar fiel ao Senhor. Porque se ele não fosse fiel, o Senhor ia tirar o reino dele. E foi o que aconteceu, ele não foi fiel a Deus. Mas algo aconteceu para ele não ser fiel a Deus, né? Salomão caiu em pecado. Ele, além dele ter mais de mil mulheres, né? 700 concubinas e 300 mulheres, né? 300 concubinas, 700 mulheres princesas. Salomão, ele tinha o costume de casar com as mulheres de reinos para fazer aliança, para adquirir mais riqueza, né? E por amor ele se apegou a essas mulheres. Ele tinha a mesma característica do seu pai Davi também, né? Que gostava de mulher. E ele foi além. Mas o pior de tudo não foi nem as mulheres. O pior de tudo é que estas mulheres lhe perverteram o coração. A Bíblia fala 2 vezes isso. Estas mulheres lhe perverteram o coração. Exatamente. Hoje nós vamos... Oi? 1000 contra 1. 1000 contra 1. Ele estava em minoria. Mas olha, uma mulher tem o poder de mudar uma nação, querido. Tem sim. Né? Imagina 1000, né? Imagina 1000. Mas uma só tem o poder de mudar a história do mundo. Quer uma prova? Eva.
né? Esther. Deus deu, né? Eu vou falar da primeira, já eu chego na Esther, mas eu vou falar da primeira. A primeira mulher que Deus fez, Deus colocou nessa mulher um poder muito grande de influenciar. Você, minha irmã, tem esse poder nas tuas mãos. Você é uma influenciadora. A gente vive agora na época das influencers, né? E você vê para todos os lugares, YouTube, em todas as redes sociais, as influencers ditando moda, dizendo como que você deve se portar, você copiando o que elas fazem, enfim, ditando regras, comportamentos. Sim. Nós vivemos no mundo dos influenciadores digitais. Não só de mulheres, mas crianças, jovens, adolescentes, homens, adultos, enfim. E há um poder muito grande que Deus colocou em você, minha amada. Você, mulher, para influenciar a tua casa, a tua família. A primeira mulher que Deus dotou desse poder foi Eva. E Eva não soube lidar com o poder de influência que ela tinha. Ela usou esse poder para o mal. Ela influenciou Adão a comer um fruto que Deus havia proibido de comer. E ela foi com o seu jeito, ela comeu, achou bom, né? Falou, toma, que é bom, você vai ver, seus olhos vão se abrir, né? Você vai enxergar como eu. E ele comeu. Né? A Bíblia fala que vendo que era agradável aos olhos, né? Agradável à vista e bom para comer, e tomou também. O que aconteceu? O mundo entrou em pecado. Olha só, veja o poder de uma mulher, querida. Uma mulher, ela mudou o mundo todo. Mas o amor de Deus por nós, ele é tão grande, mas tão grande. Deus acredita em nós apesar dos nossos erros. Olha que interessante. Deus acredita em você, apesar das tuas falhas, dos teus erros. Ele acredita que você pode mudar, que você pode se arrepender, porque ele colocou esse poder em você também. O poder da decisão, da escolha, do arrependimento, de mudar a tua vida através do teu arrependimento. Você vê que o pecado entrou no mundo, né? Através de uma mulher. Mas a salvação, a graça entrou no mundo através de um homem, Jesus Cristo. Lá em Gênesis capítulo 3, né, através de uma mulher, né, Maria, que deu à luz a Jesus. Você vê lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor, ele faz a primeira profecia do Salvador. Ele diz o seguinte para a serpente, vamos ler, Gênesis capítulo 3, versículo 15, a primeira profecia a respeito da vinda do Messias. Ele diz assim, e porém inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando aqui para a serpente, porque ela tentou a Eva. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então a serpente, né, o diabo, Satanás, ele fica no pé de quem? Ele quer derrubar quem? A mulher. Por que ele pega no calcanhar? Porque ele quer derrubar. Por que ele quer derrubar a mulher? Porque a mulher é a coluna da casa. Se ele tocar numa mulher, a casa cai. Cai. Quer um exemplo? Acorda de mau humor. Acorda um dia de mau humor. Você vai ver que a tua casa inteira vai estar de mau humor. É ou não é? Né? Quando você acorda saltitante, cantarolando, feliz e contente, a casa toda é alegre. É ou não é? Quando você acorda de mau humor, a casa inteira está de mau humor. Não é porque você decidiu, às vezes é TPM, sei lá, né? Mas você vê que você influencia todos que estão ao seu redor. Você é uma influenciadora, até o cachorro. Você é uma influenciadora, minha amada. Você pode não perceber, mas você está influenciando alguém. O teu sorriso, a tua maneira de ser, a tua maneira de se vestir, de se comportar. As pessoas estão olhando para você. E você tem esse poder nas tuas mãos. O que você tem feito com esse poder? Você vê que Deus falou que ia colocar inimizade entre a mulher e a serpente, não entre o homem. Porque a mulher, ela nasceu já, ela foi tirada da costela do homem. A mulher já tem o sexto sentido aguçado. A mulher é mais espiritual do que o homem. Ela ouve mais a palavra, ela é mais aberta às coisas do Espírito. Olha ao seu redor e compara, né? É muito mais fácil uma mulher trazer a família inteira para Jesus, uma mulher ganhar um homem para Jesus, do que o homem ganhar uma mulher. É ou não é? É difícil você ver um homem
né? Você pode contar nos dedos da mão esquerda os homens que você conhece que ganharam a família para Jesus. E essa família se posicionou e ficou apaixonada por Jesus. Agora a mulher não. A mulher vai, ela insiste, ela ora, ela faz campanha, ela expulsa os demônios, ela chama as irmãs para orar. Uma mulher, ela não desiste da sua família, da sua casa, dos seus filhos. Agora o homem não, né? Por que o diabo odeia tanto a mulher? Por causa exatamente disso, minha amada. Aquelas mulheres de Salomão, elas influenciaram Salomão para pecar, para você ver como o poder que uma mulher tem. Deus fez a mulher anatomicamente perfeita para o homem. A mulher foi a obra-prima da criação, né? Porque o homem estava ali sozinho, olhando ali para ele, era tudo cinza, ele inteligente, né? Ele via os casaizinhos ali se amando, né? Os leões, os elefantes, os passarinhos. E não via alguém que correspondesse a ele. E Deus deu uma mulher, Eva devia ser perfeita, né? A mais linda da face da terra, devia ser uma coisa maravilhosa, né? Os filmes, as novelas não conseguem expressar essa beleza. Porque ela devia ser maravilhosa. Porque quando ele olhou, ele ficou apaixonado. E a mulher, ela consegue, com jeitinho, né, mudar a história da família. Ela consegue o que ela quer do homem, querido. Você tem um poder extraordinário nas suas mãos. Mas tem muita mulher que não consegue usar esse poder para o bem. Sabe por quê? Porque são egoístas. Porque pensam só no seu umbigo. Não pensa no que está rodeando tudo. Não pensa. Hoje em dia, a mulherada tem filho porque quer ter filho, acha bonitinho, quer tirar foto, pôr no Instagram, porque filho. A minha amiga teve filho, eu vou ter. Ah, a Tássia Naves está grávida, eu quero ficar grávida igual ela. A outra lá, aquela moreninha, bonitona, a influencer lá. É a Camila Coelho. Acabou de ter nenê, maravilhosa, com corpo perfeito. Eu também quero ter filho para ser igual. Depois pega os filhos, coloca na mão de alguém para criar. E o mundo chegou no que está hoje por causa disso. Eu lembro que eu estava na faculdade, olha que eu já sou das antigas. Quando eu estava na faculdade, uma amiga minha chegou para mim e falou assim, essa menina, ela era da alta sociedade e tal, e tem um sobrenome pesado, e a gente era muito amiguinha e tal, e aí ela vira para mim e fala, todo mundo casando, inclusive eu estava já noiva e tal, todo mundo tá casando, menos eu. Eu preciso arrumar um namorado urgente, eu preciso casar. Nem que eu me separe no dia seguinte, mas eu preciso casar. Vocês estão entendendo a mentalidade? Sim. Isso, há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Imagina hoje. Como é que tá? Né? As pessoas não pensam, as pessoas são inconsequentes. Nós estamos vivendo tempos, como a pastora Neuza orou aqui quando a gente estava começando. Jesus está voltando e as coisas vão piorar, queridas. Não pense que vai melhorar, não. Vai nada. O mundo vai piorar, mas para aqueles que têm Jesus, as coisas só vão bem. Amém. Amém? Amém. Para quem tem Jesus, é tempo de prosperidade, de alegria, de paz, de bênção, porque é o tempo agora de nós mostrarmos para o mundo a diferença daqueles que servem e os que não servem, queridas. Agora é hora da gente se apegar a Deus. Apegar a Deus com toda a nossa força. Porque ele vai voltar. A gente precisa parar de ficar pensando nas coisas desse mundo, nos bens materiais, nas coisas que o mundo pode nos proporcionar e focarmos o nosso pensamento no Senhor, porque Jesus está às portas. As coisas que nós estamos vivendo são terríveis. São terríveis. Então, o mundo está doido. Todo mundo orando pelo bem, falando que o bem vai vencer o mal e o que aconteceu? O mal venceu aqui no Brasil. Misericórdia. Mas a gente não depende de governantes, a gente não depende das pessoas, a gente não depende de pandemia, de ser humano, a gente não depende, a nossa dependência é do Senhor. Essas coisas acontecem para que nós nos posicionemos com Jesus. Os nossos olhos não têm que estar nas tribulações desse mundo, os nossos olhos não têm que estar nos governantes desse mundo, nossos olhos têm que estar no Senhor. E temos que orar sim pelos governantes. Orar, sermos cheios do Espírito Santo para que nós possamos influenciar as pessoas que nos rodeiam. E voltando aqui ao que eu estava falando, né? As mulheres egoístas que só pensam no próprio bem, não pensam que as suas decisões podem trazer
consequências terríveis para o futuro, né, da sua família. Outro dia eu estava pensando, né, que quando a gente passou pelo problema no casamento e tal, eu só pensava no meu bem-estar, né? Por que eu fui casar com ele? Queria divórcio, eu queria separar, porque não, a gente é incompatível, porque ele nunca vai mudar, porque eu não gosto dele mais, o amor acabou, né? Eu passei por essa fase também, lá atrás, né? Mas quando eu conheci a Jesus, eu aprendi que Jesus, ele ama os fiéis. Ele abençoa e ele prospera aqueles que são fiéis. E eu resolvi, porque eu tinha o exemplo da minha mãe, eu falei, eu vou ser fiel também, né? Eu vou lutar pelo meu casamento. Não foi fácil, querido, foram anos e anos de luta, de dor, porque ele não se convertia, demorou para se posicionar. E agora que ele está uma bênção, eu olho para trás e falo, valeu a pena. Glória a Deus. Valeu a pena. Que marido maravilhoso que Deus me deu. Né? Apesar de tudo que a gente passou, esse é o vento, viu, gente? Apesar de tudo que a gente passou, de todas as coisas que eu sofri, mas eu sofri porque ele não conhecia ainda Jesus. E como é que ele pôde conhecer Jesus? Através de mim. Do meu testemunho, da minha boca fechada. Né? Outro dia eu estava falando com as pessoas, eu falei assim, vale a pena engolir uns sapos de vez em quando. Passa óleo da unção e glopte. E depois você vomita tudo aos pés da cruz. Fala, Jesus, tá tudo aqui, ó. Né? Porque o Senhor, ele restaura tudo, queridos. Vale a pena, eu falo pra vocês, vale a pena. Eu tenho uma história longa de vida. Tô com 61 anos já, né? Não sou mais uma menina. Já vivi bastante. Posso ter até um jeito de menina, mas eu não sou mais. Vivi muita coisa. E eu posso dizer para vocês com todas as letras que vale a pena. Deus transforma. Quando você se posiciona, quando você passa pela prova, dando glória a Deus. Amém? Então, você, mulher, você é o calcanhar de Aquiles de Satanás. Satanás te odeia e você tem que glorificar a Deus por isso. Porque ele te odeia porque você é uma potência nas mãos de Deus. Você é o poder dínamo do Espírito Santo. Quando a unção de Deus vem sobre a vida de uma mulher, ela muda nações, queridos. Vamos falar de algumas? O poder dessas mulheres é grande demais. Olha só, Noemi, né? Noemi, ela mudou a história também, ela mudou a história de Israel, por ser uma grande influência para suas noras. Duas moabitas que não conheciam a Jesus, não conheciam a Deus, né? Mas foram conhecer o Deus de Noemi e largaram tudo. Uma voltou, diante dos argumentos de Noemi, ela voltou para trás. Foi órfã, mas Ruth ficou tão maravilhada com o testemunho desta mulher. Uma mulher, ela largou a sua mãe, a sua família, ela estava desimpedida, sozinha. Ela foi atrás da sua sogra amarga, que estava viúva, sem filho, né? Sem lenço, sem documento. E ela falou, não vou te deixar. Aonde você for, eu irei. Aonde você pousar, eu pousarei. Ou seja, onde você morrer, eu vou morrer e quero ser enterrada junto com você. Né? Que não seja a morte que venha me separar de ti. O teu Deus será o meu Deus. Uau! Ela largou tudo. Qual mulher que larga a mãe para viver com a sogra? E uma sogra que nem filho mais tem. Pois é. Né? Quem que faz isso? Foi tamanho testemunho, a influência que ela foi para essas meninas, para Ruth. E ela mudou, porque Ruth gerou Boaz, e Boaz gerou a Davi. Ela gerou de Boaz a Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Desculpa aí, queridas. Amém? Amém. E o rei Davi foi um grande rei em Israel, filho de uma moabita que se converteu por causa da influência de uma mulher. Uma mulher pode influenciar a sua família inteira. Uma mulher, se ela parar de pensar em si própria e pensar que ela está plantando, ela está semeando para um dia colher, queridas. As coisas que você faz, para de ser imediatista. Às vezes as pessoas querem a felicidade agora. Eu preciso de dinheiro agora, eu preciso de fama agora, eu preciso de um casamento agora. Não, você tem que aprender a semear. São coisas que o mundo não está vendo, só você e as tuas lágrimas diante de Deus.
Você está ali semeando, você está ali plantando para um dia colher. Não é da noite para o dia. É difícil você pregar essas coisas hoje em dia, porque a cabeça das pessoas está tão cauterizada por esse mundo. Quanto mais vocês ficam apegadas ao celular e tudo, todos os lixos que ele tem para te oferecer. Antigamente era televisão, né? Agora a extensão do nosso corpo está aqui. Infelizmente. A gente tem que saber usar isso aqui para o bem. Né? Isso aqui é uma maravilha, né? Ajuda muito. Né? Tem tudo aqui dentro. GPS, despertador. O que você quer, você fala com o Google, com a Alexa, com, sei lá, com a Apple, não sei qual que é o nome. Lá você fala, o negócio responde para você. A Siri. Onde é que é a Siri? Se eu quero, sei lá, eu quero um posto de gasolina mais perto. Plim, aparece aqui um monte de coisa. É uma bênção para te ajudar. Mas cuidado com as redes sociais, queridas. Cuidado. Cuidado com as influências que você está recebendo. Salomão foi influenciado. E olha o que aconteceu com o reinado de Israel. Olha o que aconteceu com ele, com a família dele. Foi dividida. Os filhos, os herdeiros foram divididos. A descendência de Abraão, Isaac e Jacó foi dividida. Ele foi aquele que dividiu o reino que o Senhor quis sobre a terra. Mas agora nós somos o reino de Deus, queridas. Nós que temos a Jesus, nós fazemos parte desse reino. E está na tua mão escolher, ser como Noemi. Você tem influenciado de que maneira as suas filhas, os seus filhos? Não adianta você falar. Porque a gente fala muito, mas os filhos estão de olho na nossa postura. Eles estão de olho no que a gente vai fazer, não no que a gente fala para eles. E se você falar muito e não faz nada, eles vão jogar isso na tua cara um dia. Né? Um dia vão jogar na sua cara e vão te cobrar. Que influência você tem sido para sua filha, para o seu filho? Você que tem filhas mulheres, elas se espelham em você. Os filhos se espelham nos pais, mas eles acatam a instrução da mãe. Né? Eu sei que as palavras da minha mãe reverberam em mim até hoje. Até hoje. Tudo que minha mãe falava, ela fazia. Tanto é que hoje, se o meu casamento está em pé hoje, foi por causa dos ensinamentos da minha mãe. Porque a minha mãe me ensinou a temer a Deus. Noemi foi assim. Como é que você tem influenciado os seus filhos e os seus genros e as suas noras? O que eles têm visto em você? Uma mulher nervosa, estourada, egoísta? Ou eles têm visto uma mulher de Deus que ora, que não abre a boca para maldizer, mas para abençoar? Outras que foram, né? Timóteo era filho de Eunice e neto de Loide. Quando Paulo fala com Timóteo, ele fala, né, da influência que essas mulheres tinham sobre Timóteo. Timóteo era um discípulo, Paulo chamava ele de filho amado. Né? Ele fala da influência que essas duas, né, a mãe e a avó, influenciaram a vida dele. Foi um grande homem de Deus. Tudo que você fala para os seus filhos vai ficar. Tem gente que é tão egoísta que influencia os filhos a separar, a se afastar no casamento. A fila anda, meu filho, arruma outra. Essa daí não presta. Né? Tem coisas que a gente devia pedir perdão para Deus, sabe? Das coisas que a gente fala, das coisas que a gente faz. Né? Nós temos que aprender a sermos mulheres cheias do Espírito Santo. Mulheres que influenciaram nações. Esther. Né? Esther usou a beleza que ela tinha, né, para influenciar o marido. Amada, você que não está se cuidando muito bem, vai aí uma dica. Você quer conquistar o seu marido? Tudo bem que o interior, é óbvio, fala muito mais alto, mas tem mulher que, depois que casa, a minha ginecologista falava isso para mim. As mulheres, isso marcou, né? Eu lembro que eu ouvi dela isso, né? Quando eu passei pela crise no casamento, eu fui lá no consultório, chorei, né? Porque quando você passa por essas coisas, você chora para todo mundo, né? Eu estava afastada de Jesus, fui na ginecologista, estava grávida, né? Então eu fui lá na ginecologista e chorei. E ela era assim, a fina flor da simpatia, da amabilidade, né? Ela falou assim, vocês também, né? Antes de casar, são umas princesas. Depois que casa, vira o sapo, né? E não sei o quê. Vira a bruxa. E tal. Eu falei, o pior é que é, né?
A gente tem que se cuidar, queridas. Como é que Esther ganhou eu sei que tudo isso é espiritual, mas vamos falar um pouco da nossa vida, né, no dia a dia. Como é que Esther conquistou Assuero? Ela ficou 1 ano em tratamento de beleza. Homem, agora eu tô falando para mulheres, os homens, eles são levados pelo visual. Sim. A primeira impressão do homem, né? É o visual. A mulher não, a mulher é o ouvido. O homem não, é a aparência. Você quer ganhar seu marido? Fica cheirosinha quando ele chegar em casa. Se arruma. Fica bonita, passa um batonzinho, né? Passa um rímel nos olhinhos. Põe uma roupa bonita para esperar seu marido chegar. Para a mulher ficar bonita, não precisa gastar fortuna de dinheiro. Hoje em dia a coisa está mais acessível, né? Quem vive na internet, você consegue coisa com descontos maravilhosos aqui, né? Você não precisa de muito dinheiro para ficar bonita. Se arruma, seja agradável. Quando ele chegar em casa, não despeja o quarteirão de problema em cima dele, deixa ele lá tomar seu banho, dá a comidinha para ele, agrada o seu marido. Você vai ver que você vai conseguir tudo o que você quer dele mais um pouco. A outra tá rindo porque sabe que é isso mesmo. Fica a dica, né? Agora, se uma mulher que tem a aparência, né, bonita, assim, bem cuidada, né? E se você ainda tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, querido, seu marido não vai te deixar por nada nesse mundo. Amém? Amém. Você pode não ser a Gisele Bündchen, mas se você se cuidar e colocar para fora aquilo que está dentro de você, que é o Espírito Santo, querido, você já ganhou teu marido, ele não vai sair atrás de outra. Não vai sair atrás de outra. Quando meu marido aprontou comigo, eu tive que ouvir coisas absurdas, né? Eu falei, mas por que você fez isso comigo? Eu falei assim, você não queria nada comigo. Ímpio, né? Um ímpio falando com outro ímpio. Mas o pensamento deles é esse. Né? E é o que eu falo para as meninas, ó, a concorrência lá fora é grande. Na hora de comparecer você não quis, né? E as pombagiras estão soltas. Então, queridas, fica a dica. Fica a dica. Esther se arrumou, ficou produzida, foi lá, conquistou Assuero e ela libertou o seu povo da maior tragédia. Acho que seria o primeiro grande holocausto, porque Assuero estava disposto a matar todos os judeus da face da terra. Depois o capeta levantou um Hitler, né? Mas não tinha nenhuma Esther na época de Hitler. Mas, olha só, Débora foi outra. Débora era uma juíza que atendia debaixo de uma palmeira, uma mulher que tinha um marido, tinha uma cobertura espiritual, mas foi uma influência tão grande na nação, que o capitão do exército, quando foi falar com ela, falou assim, se você... Débora falou que, né, que os inimigos estavam vindo, e ela falou, vai lá que Deus vai te dar vitória. E ele chega para ela e falou assim, se você não for comigo, eu não vou. De tanta força que essa mulher tinha. Tanta força em Deus que essa mulher tinha. Este homem via Deus na vida de Débora. É como se ela fosse um amuleto, vem comigo. Ela não era uma guerreira, mas ela era uma mulher de força. Então ele falou assim, se você não for comigo, eu não vou. Né? E Débora ainda se manteve na posição. Não, pode ir, eu vou com você. Mas Deus vai dar a vitória para outra mulher. Quem vai destruir o cabeça, o chefe da tropa do inimigo, vai ser uma mulher que cravou uma estaca na frente dele, né? Poder da influência de uma mulher. Agora, a gente tem péssimos exemplos também na Bíblia, né? Dalila usou a sua beleza para tirar o segredo de Sansão e tirar a força dele também. E Jezabel, né? Dalila nós já falamos, Jezabel nós vamos falar nos próximos capítulos, está chegando, né? Jezabel é forte. Tanto é que Apocalipse eles falam da Jezabel também. Sim. Né? Do espírito da Jezabel. Já está dentro da igreja. Então, amadas, isso aqui é terrível. Jezabel foi um péssimo exemplo. Ela se casou com o rei de Israel. E ela foi... A vida dela foi um péssimo exemplo. Ela deturpou o coração de Acabe. Acabe se prostrou para os deuses dela. Ela enfraqueceu Acabe, tratava ele como se ele fosse um zero esquerdo, um nada. Ela tomou conta do reinado de Israel. Jezabel foi terrível.
Por quê? Era uma ímpia. Você não, querida, você é uma mulher cheia do Espírito Santo. E para terminar, além de você ser uma mulher cheia do Espírito Santo, você tem o poder de trazer pessoas para Jesus. Aleluia. O que você está fazendo aí sentada nesse banco, olhando para mim aí nessa internet? Por que você não sai agora e vai falar do amor de Deus para alguém? A gente estava lá no barco, né, no navio, e todo mundo foi para descansar, e teve o culto e tal, as águas quiçaram, o culto de cura, uma reunião só para crente ali no navio. E eu com meu marido, a gente ia para lá e para cá e conversava com um, conversava com o outro, e a gente via a necessidade das pessoas, né? Mas eu não convidava porque era uma coisa só para nós, para a igreja, né? Fiquei na minha, né? Depois eu me arrependi até o último fio de cabelo, porque quando Deus quer fazer, Ele faz. A gente estava ali preparando o culto, né? Numa sala lá grande, no navio. De repente começou a entrar umas pessoas que não tinham nada a ver com nada e se sentaram lá no fundo. Para saber o que é. E amaram a palavra tocou profundamente os corações das pessoas, tanto é que elas vieram testemunhar depois. Olha que coisa linda. Depois eu falei para o apóstolo, a gente tem que fazer isso, mais dessas coisas, mas a gente tem que fazer culto e convidar, sair convidando as pessoas. As pessoas falaram assim, as pessoas falaram assim, eu entrei aqui porque eu vi música, eu queria dançar. Tava no tecladinho ali. Assim, eu queria dançar, entrei para dançar. Quando eu cheguei, eu vi a sua palavra, né, a apóstola estava pregando. Ah, Deus falou comigo, Deus tocou no meu coração. Olha que coisa, e pessoas do mundo. Olha a influência que nós temos, querida. Um tecladinho que eu toco, eu erro pra caramba aqui. A música, a tua voz, a tua vida é um testemunho. Você é um canal que Deus escolheu para trazer a sua família para Jesus. Vamos falar da samaritana? Está lá em João capítulo 4. Jesus, ele estava passando e ele falou assim, que era necessário ele passar por Samaria. Ele precisava passar por Samaria, por causa de uma mulher. Mas ele escolheu essa mulher estrategicamente. O Senhor conhecia essa samaritana, né? Tanto é que ele chega para ela, pede água para essa mulher. Os discípulos saíram para buscar comida, ele ficou sozinho ali no poço. A mulher aparece, Deus, ele prepara todas as coisas. Verdade. E ele escolhe mulheres estratégicas. É para o tempo do agora, querido. Você vai sair daqui dessa reunião, você vai ir para um supermercado, fala do amor de Jesus para alguém que está lá. Você vai para o clube, você vai para o teu trabalho, você vai voltar para a tua atividade de trabalho. Você já falou de Jesus hoje para alguém no teu trabalho? Você já falou de Jesus para a funcionária que trabalha na sua casa? Você falou de Jesus para o teu chefe? Jesus está voltando, queridos. E eu lembro de uma figurinha que eu recebi uma vez num folheto, que era assim, era várias pessoas caindo num buraco, né? E a cruz do outro lado. Mas eu lembro dessa figura, né? As pessoas caindo no buraco e os outros sinalizando, né? A cruz. E as pessoas não querendo, o mundo caminhando para a destruição. Isso aqui ficou na minha cabeça. Assim será o fim dos tempos, querido. Verdade. Assim acontece com todos aqueles que não têm Jesus. Está caminhando para o abismo. Para ter um encontro com Satanás. E nós somos responsáveis por trazer essas vidas para Jesus. Eu não quero ficar aqui para ver o que vai acontecer. E eu não quero que o meu marido, os meus filhos, as pessoas que eu amo, as pessoas que Deus coloca na minha vida, se percam. Por isso que eu tenho falado disso para vocês. Deste amor. E falado para vocês, vocês têm o poder. Jesus encontra com essa mulher. É necessário passar por Samaria. Ele foi até lá, à beira de um poço. A mulher foi buscar água no escondido, porque ela tinha medo das pessoas reprovarem, porque era uma mulher considerada pecadora. Hoje em dia não, né? Mas antigamente, imagina, ela já teve 5 maridos. E o que ela tinha atualmente não era o marido dela. Jesus revela isso para essa mulher. E essa mulher ficou impactada com aquilo que ele falou. Quando ele falou, se eu te der da água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. Se você beber dessa água que eu tenho para te oferecer, nunca mais você vai ter sede. Essa mulher teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ela foi transformada. E sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela sai dali e vai falar para todo mundo que ela encontrou com o Messias. E diz que veio
toda a Samaria. A Bíblia fala que toda a Samaria veio para saber quem era aquele que transformou a samaritana. Aquele era o 7º marido dela. Aquele que ia ficar para nunca mais sair da vida dela. Ele é o teu 7º marido, queridas. O marido que nunca mais vai sair da sua vida. O único. Eu lembro que quando eu estava passando por todos aqueles problemas de casamento, eu abri a palavra e Jesus falou, eu sou o teu marido. Né? Tem um texto lá na palavra que diz, Isaías 54, que ele é o meu marido. Eu falei, Jesus, tá bom. E quando eu estava naquela luta com meu marido, porque ele não muda, ia reclamar com o pastor e não sei o que, eu estava sentada nesse sofá, um pastor virou pra gente e falou assim, eu reclamando do meu marido na cara dele pro pastor, né? A gente faz isso, expõe tudo, né? Mais um pouco. E o pastor falou assim pra mim, faz a sua parte, porque ele vai prestar conta para Deus do que ele está fazendo com você. E você vai prestar conta para Deus do que você está fazendo com ele. Para bom entendedor, minha palavra basta. Né? Falei, amém. Aprendi a ficar quieta, aprendi a fazer meu papel como mulher dentro de casa, como esposa. E isso acabou ganhando meu marido. Oh, glória. Ele é o teu marido. Aleluia. Mas você precisa saber ganhar o teu marido carnal para Jesus. Você precisa aprender com Jesus a ser um canal de transformação na vida deste homem. Amém, amadas? Então, você é a mensageira das boas novas, como está lá em Salmo 68, versículo 11. Diz assim a palavra, o Senhor deu a palavra e grande é a falange das mensageiras das boas novas. Ele não fala dos mensageiros, ele fala das mensageiras. Olha a influência que você tem. Olha a influência que você tem na tua família. Está na tua mão trazer teu marido, teus filhos, teus amigos para a igreja, para se converter. Amém? Amém? A primeira mulher que viu Jesus ressurreto, quem foi? Maria Madalena. Por que ele apareceu para uma mulher? Ele podia ter aparecido para Pedro, né? Ou para João. O que aconteceria se ele aparecesse para um homem? Ia ficar naquilo mesmo. Ele ia voltar para casa, ou Jesus apareceu para mim, ia ficar só com ele. Agora a mulher não, tem que sair contando para todo mundo. Não é? Estratégia do Senhor. Oh, glória a Deus. Então, quando Jesus quer espalhar o evangelho, ele usa as mulheres. Eu creio. As mulheres. Deus pode levantar um grande pregador. Billy Graham né? Como foi, né? Como foi? Mas quem que levava esse povo todo lá para ouvir o Billy Graham falar? Mulherada. Mulheres. A minha mãe, ela enchia ônibus quando o Billy Graham veio pro Brasil. Né? Vamos lá! Minha mãe também era que nem eu abria a casa da minha mãe era lotada de gente. Era pregador de tudo quanto é lado. Tudo, e ela vinha chamando. Evangelista, influência. E a influência desta mulher está na minha vida hoje. E os meus filhos, porque ela morou comigo nos últimos 5 anos da vida dela, e influenciou meus filhos de uma maneira, eles lembram tudo que aprenderam com ela. Glória a Deus. Então, queridas, Deus usa as mulheres para sustentar o ministério de Jesus. As mulheres eram influências nos maridos, porque as mulheres naquela época, elas não tinham independência financeira. Elas dependiam dos seus maridos. Elas dependiam financeiramente deles. Então, como é que elas conseguiam dinheiro? Porque a Bíblia é clara, ela mostra que as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, como é que elas conseguiam? Não somente costurando, mas nos maridos. Né? Joana e tantas outras. Elas iam ali no ouvido dos maridinhos delas, né? E eles davam dinheiro para elas. Elas davam um jeito de conseguir o dinheiro para sustentar Jesus. E tem muita mulher que não dá 1 centavo na casa do Senhor para a obra de Deus, né? Ai, meu marido não me deixa, meu marido não dá nada, meu marido não sei o quê. É porque você não sabe pedir. Como diz a palavra, pedir e pedis mal para gastar com os vossos deleites. Exatamente. A pastora já foi no rim. Para gastar o cartão do marido no shopping vai, né? Mas para ajudar a obra do Senhor, ninguém quer. Nós vivemos dias
egoístas. Nós vivemos dias maus, queridas. Mas nós somos mulheres de Deus. Nós somos mulheres cheias do Espírito Santo. E nós temos que usar esse poder para influenciar. Amém? Glória a Deus. Quem vai escolher servir a Deus, quem vai escolher, quem vai se posicionar é você. Amém? Depende de você a tua casa vir para o Senhor Jesus. Você pode ser um vaso de bênção para levar a tua família inteira para o Senhor. Mas também você pode ser um vaso de desonra. Sabe quando você é um vaso de desonra? Quando você fala mal dos pastores. Na frente dos seus filhos, para o teu marido. Tem mulher que põe tudo a perder. Tudo que ela estava conquistando, que ela estava gerando ali no mundo espiritual, em oração e tal. Vive lá com a fotinho na igreja, com os pedidos de oração, e ora pelo marido, e ora pelos filhos, mas chega em casa e fala mal do pastor, fala mal da irmã, e reclama, não sei o quê. Come o pastor na refeição. E aí o que acontece? Os maridos falam, eu não vou nessa igreja. Você não gosta nem do seu pastor? Ô, povo fofoqueiro que tem lá, eu vou fazer o que lá? Eu já escutei isso, queridas. Não da minha família, né? Porque nesse ponto eu sempre fechei minha boca, porque eu aprendia, né? Com os meus pais. Mas as pessoas não têm noção. Chegam, sentam na mesa e começam e falam. Então fica no telefone falando alto, falando mal das irmãs, falando mal dos pastores. E as crianças tudo ali do lado escutando. Você está semeando o quê? Você está semeando lixo na cabeça dos seus filhos. As tuas mágoas. Aí as crianças, os filhos ficam com raiva do pastor porque magoou a mãe deles. Não quer ir para a igreja porque o povo lá não se entende. Tinha uma vizinha aqui, ela já mudou. Filha de pastores. A menina não quer ouvir falar de igreja. Não quer ouvir falar de nada. Porque ela foi criada na igreja e escutou. Ela se abriu comigo aqui. Ela veio quando eu vendia semijóia, ela vinha comprar direto. E ela falava para mim. Ela falou assim, eu não quero saber não. O povo lá, pelo amor de Deus. Aquele povo é fofoqueiro. Aquele povo não se entende. Magoaram os meus pais e não sei o que. Né? Mas por quê? Porque os pais falam dentro de casa. Então você pode ser um vaso de desonra para os seus filhos. O teu comportamento dentro de casa vai afastar os teus filhos, o teu marido do Senhor. Às vezes você grita, você xinga. Lá na igreja você está lá levantando a mão, adorando a Deus. Estou falando vocês, né? Não sei. Mas assim, as pessoas, né? As mulheres não dão exemplo que deviam dar dentro de casa. Grita, xinga, briga, desobedece. E aí, quando chega na igreja, é aquela santidade, né? E os filhos só de honra. Eu já acompanhei várias assim. Uma vez eu fui aconselhar um casal que a mulher falava do marido, que o marido era isso, que o marido era aquilo. Aí o marido não aguentou, separou, né? Vai eu e meu marido junto para tentar salvar o casamento. Aí o marido começa. Mas ela fala que a gente tem que deixar, quando casa tem que deixar pai e mãe, ela não suporta os meus pais. Ela quer se ver livre, usando o texto da Bíblia para tirar a família de cena, né? Então ele começou a falar ao lado dela, eu falava, Jesus amado. Então assim, acabou o casamento, separou, já era. Por quê? Porque a mulher não dá exemplo dentro de casa. Né? Ainda usa a Bíblia para justificar o seu comportamento errado. Então, seja aquilo que você quer receber. Semeie para você colher. Isso fala em Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, você quer semear o bem para a tua vida? Como é que você quer passar os teus dias de velhice? Com a tua família ou isolada do mundo? Se você ficar uma velha chata, ninguém vai aguentar ficar com você. Te bota no asilo. Mas comece a dar amor. Comece a semear amor. Para que você receba esse amor. Né? Você é sal da terra e luz do mundo, minha querida. Brilhe. Deixa a luz de Cristo brilhar. Muitas vezes você tem que fazer uma força para ela brilhar. Às vezes você está com vontade de botar uma capa e se esconder embaixo da cama. Mas é nesse momento que você tem que sair e falar para o diabo, diabo, você está me provocando? Você está me fazendo triste? Pois agora eu vou falar do amor de Deus para as pessoas. É assim que eu faço, queridas.
Quando o diabo quer me jogar numa cama com depressão, quando o diabo tá querendo me abater, eu falo, é ele que fica com a depressão. Eu falo, diabo, agora que eu vou falar do amor de Deus, agora que eu vou levantar, dar a volta por cima, sacudir a poeira e dar a volta por cima, como meu pai falava. Amém? Seja uma mulher sábia, edifique a sua casa. Amém? E para terminar, Provérbios capítulo 10, versículo 11. A boca do justo é manancial de vida. A boca do justo é manancial de vida. Mas a violência cobre a boca dos ímpios. Você tem um manancial de vida que sai da tua boca, minha amada. Você foi justificada pelo sangue de Jesus. Você é uma mulher de Deus. Não deixe que saia águas amargas da sua boca. Tiago capítulo 3, versículo 10 e 11. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Não, querido. Não. Você é justa, você foi justificada pelo sangue de Jesus, lavada, purificada. Da tua boca tem que sair manancial de vida. A próxima vez que você for xingar alguém, abençoe. Quando você tomar uma fechada do carro, Deus te abençoe, meu filho. Que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida, meu irmão. Você vai ser salvo, Jesus vai te alcançar. Aleluia. Amém? Próxima vez que a tua sogra te ofender, leva lá um biscoitinho para ela. Procura descobrir o que ela mais gosta, o que ela mais ama. E presenteia a tua sogra. Ganha ela para Jesus. Não são as tuas palavras. Né? Porque tem gente que vai evangelizar e que fala, pecador, raça de víbora, você vai para o inferno. Não é assim que se evangeliza. Fala do amor de Deus. Amém. Quando você for falar com a tua nora, teu genro, né, alguma coisa que você acha errado, vai orar antes, pega a sabedoria, pede sabedoria para o Espírito Santo, fale no amor, conte uma historinha. Jesus falava por parábolas. Aprenda a falar por parábolas, para tocar o coração dos teus filhos, noras e genros. Amém, queridos? É assim, você é uma influenciadora. Aquelas mulheres influenciaram Salomão para seguir outros deuses, mas você, que é cheia do Espírito Santo, vai influenciar o teu marido para ele se converter a Jesus. Você não vai ser como as mulheres de Salomão, que colocaram tudo a perder. A vida delas, a vida do rei, a vida da nação de Israel. O Brasil depende de você, minha irmã. Sabia disso? Depende do teu voto, depende da tua oração, depende do teu posicionamento e do teu testemunho. Amém? Amém. Infelizmente, né, aconteceu o que aconteceu com o Brasil, mas nada está perdido. Jesus vai voltar. Se nada aconteceu, minha irmã, é porque Jesus está às portas mesmo. O mal tá cada vez pior. Então, viva a tua vida com Jesus. Porque aí você vai ser luz para este mundo. Amém. Sabe como é que as pessoas se convertem? Olhando o teu posicionamento no meio da aflição. Da confusão. É dessa maneira. Muita gente se converteu através do meu testemunho. Porque quando eu comecei a pregar a palavra de Deus, o que aconteceu com a gente? Falimos. Falimos, quebramos, não tinha dinheiro para nada, nem para comprar comida. A gente vivia, às vezes, à base de cesta básica. Mas as pessoas estavam de olho, né, Mariana? De olho, só para ver onde é que eu ia parar, né? E o teu testemunho não é, eu vou ser, quando eu ficar rica, as pessoas vão se converter. Não, querido. As pessoas estão olhando a maneira como você passa pela prova. Glória a Deus. Como você passa quando os teus filhos estão perdidos, quando a tua casa está destruída, teu casamento está acabado. É dessa maneira que as pessoas vão se achegar a Jesus. Seja uma influência boa, seja uma influência cheia do Espírito Santo. O mundo precisa da luz de Jesus e você é esta luz. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra poderosa, Senhor Jesus. Mais uma vez aprendemos contigo, ó Deus, a sermos mulheres influenciadoras, Pai.
Pai, perdoa se usamos as redes sociais para falar abobrinha, para criticar as pessoas, para abrir a nossa vida, jogar indireta, reclamar. Nós queremos agora usar essas redes para falar do teu amor, para dar testemunho das tuas obras, para levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas, Senhor. É para isso que nós queremos usar as redes sociais que o Senhor nos deu, papai, em nome de Jesus. Deus, queremos ser influenciadoras, Senhor, na nossa casa, para os nossos maridos, nossos filhos, nossos pais, irmãos, patrões, funcionários, Senhor, para os nossos vizinhos, ó Deus. Ó Espírito Santo, que hoje o Senhor coloque pessoas no nosso caminho, Pai, para que nós possamos falar do teu amor, para que nós possamos dar bom testemunho do teu amor, Senhor. O mundo precisa, como diz a tua palavra, a criação geme, Senhor, na esperança, Senhor, da salvação. Ó Deus, que nós sejamos esse canal de salvação, Pai, em nome de Jesus. Não nos deixa perder mais tempo, Senhor. O Senhor está voltando, então nos ajuda, Pai, nos santifica, ilumina, que a luz de Cristo brilhe cada dia mais dentro de nós, para que nós sejamos um luzeiro no meio deste mundo, Pai. Como diz aquele louvor, um farol sobre as águas, Senhor. Pai, luz no meio do mundo, Senhor, uma ponte sobre as águas, um farol que brilha à noite, ó Deus. É isso que queremos ser, Pai. Queremos brilhar, queremos falar do teu amor, influenciar. E nos perdoa mais uma vez se influenciamos negativamente. Pedimos perdão, Senhor, por termos influenciado muitas vezes, agindo pelo nosso impulso, pelo nosso egoísmo, Senhor. Ensina-nos a sermos mulheres sábias, mulheres cheias do teu Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus.